Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. Temos novamente uma mensagem da parte de Deus para mim, para você pensar como nós somos de alguma forma vigiados, como tem acontecido em relação ao povo de Deus em toda a sua história, alguém querer controlar. E nós não podemos esquecer. Se você quer conhecer melhor o Senhor, é pela sua palavra. Se você quer conhecer melhor a relação de Deus com o seu povo, é pela sua palavra, é pela palavra de Deus. Então nós não temos saída. Ou a gente conhece o Senhor pela sua palavra, pelo que ele revelou, ou não conhecemos o Senhor. Vamos ficar à mercê de sermos iludidos, enganados por homens perversos. E sempre houve esses perversos. A descendência, a geração de Caim nunca esteve tão firme. A geração de Caim nunca esteve tão firme. A congregação dos Judas nunca foi tão frequentada. Portanto, covardia, crueldade, traição e todas essas coisas têm se multiplicado muito. Como fazer e como escapar? Para conhecer o Senhor é através da palavra dele, a revelação dele próprio. E para conhecer a nossa relação com Deus também. Então nós vamos ler em Êxodo. Nós vamos ver em Êxodo capítulo 8, versículos 20 a 28, como desde o passado existe uma tentativa de controlar o povo de Deus. É bom para você ler também. Não podemos ir por cabeça dos outros. Você não pode, um cristão digno não vai por cabeça dos outros. Mas o meu pastor é um homem de Deus. Confira na palavra. Ele é humano. Pode se atrapalhar, se equivocar. Se ele for muito sério, muito certo, muito digno, ainda é necessário confirmar na palavra de Deus. Imagina, se você tiver alguma dúvida alimentar, algum sentimento de dúvida em relação a este suposto ou, de fato, homem de Deus. Êxodo 8:20. E o Senhor disse mais a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames. E também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixo-vos ir, para que sacrifiquem
ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades muito longe, e orai também por mim. Meus irmãos, era uma tentativa de controlar. Se o povo saísse dali em direção ao deserto e não tivesse uma limitação de tempo ou de dias, poderia ser realmente já o princípio de uma fuga, de um êxodo. Seria considerado fugitivos. Então o faraó diz, eu deixo, mas vocês não podem ir muito longe. Era a tentativa de controlar o povo de Deus. Hoje existe a mesma tentativa. No tempo de Jesus existiu a mesma tentativa. Jesus Cristo completou sua missão, ressuscitou, deu mandamentos à sua igreja, ide pregar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E Jesus foi para a glória e a igreja foi pregar. Se levantaram os sacerdotes, os líderes, as autoridades e disseram, não falem mais no nome deste homem. Não, vocês estão proibidos de falar, não falem mais no nome deste homem, a homem algum. Era uma tentativa de controlar a igreja. O Caifás, o Anás, as outras autoridades queriam controlar a igreja. Eles tinham controle sobre as pessoas, controlaram a vida de Jesus, levaram Jesus ao tribunal de Pilatos, pediram a morte de Jesus, foram atendidos nisto porque Deus tinha um plano desde a eternidade em relação ao seu Cordeiro. E agora a igreja recebe o poder do Espírito Santo e eles querem calar a igreja. Está aqui o fundamento. Faraó negou várias vezes dar permissão. Muitas vezes. Houve várias tentativas do Moisés. Moisés foi lá ao faraó e disse, olha, nós precisamos ir. O Senhor quer que nós vamos adorar o seu nome, santificar o seu nome, e você deixa o povo ir. E ele foi fechando, foi impedindo. Aí vieram a praga das rãs. Foram várias pragas. Com a praga das rãs, ficou tudo empestado de rãs. Aí ele cedeu um pouco. Ele pediu, aparta de mim essas rãs. Tira isso daqui. Aí o Moisés disse, elas vão ficar só no rio. Amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do povo, e vão ficar somente no rio. Mas ele não permitiu o povo sair. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas e tal, só ficou nos rios. Vendo o faraó que havia sido resolvido aquele problema, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Aí o Senhor fala a Moisés, vou mandar a praga dos piolhos. Fere a terra e o pó que subir, quando descer, desce como piolho. E foi assim que aconteceu. Aí o faraó chamou os magos. Isso aqui eu já vi antes. Chamou os magos e os magos tentaram fazer reproduzir aquela praga, de alguma forma imitar. Reconheceram que não podia e disseram, olha, faraó, isto é o dedo de Deus.
É o dedo de Deus. Não tem como fazer. Aí Deus disse, eu vou mandar a praga das moscas. E vieram a praga das moscas. Ele cedeu, mais ou menos. Mas a ordem era, não vá muito longe. Muitos querem controlar a igreja. Muitos querem controlar nossas vidas. As autoridades civis querem controlar nossas vidas. As autoridades políticas querem controlar nossas vidas. As autoridades eclesiásticas têm delas corruptas que querem controlar nossa vida, dominar a igreja como se a igreja fosse um rebanho deles. Explora, domina, impede, controla. Mas a igreja de Jesus Cristo, meus amados irmãos, é o rebanho especial, é um reino de sacerdotes. Não temos, jamais seremos controlados por um indivíduo. Jamais. Os papas dominaram, perturbaram, pelejaram. Hoje está essa desgraça, nem papa existe. Tem um comunista sentado na cadeira do Pedro, fazendo miséria e fazendo chantagem e charmezinho com gay, com o diabo. A cena para todo mundo é um abraço só em tudo que é de corrupção e malignidade. Porque não tem nenhuma moral. Todas as instituições deles faliram. Procure um colégio dirigido por padres e freiras em Fortaleza. Procura um seminário, procura uma faculdade. Faliu tudo, acabou tudo. Sagrado Coração, tudo acabou. Queriam controlar Deus. Chegou o juízo. As escolas deles, onde eles impediam que os crentes entrassem, agora são faculdades de crentes. Colégio Anchieta na Parangaba, as Doroteias lá perto do Jornal O Povo, e em vários lugares. Não tem mais nada. Quiseram controlar o poder de Deus, o evangelho de Deus, e controlaram, em parte, dominaram aqui, dominaram acolá, mataram, impediram, desacreditaram, perseguiram, e hoje eles estão arruinados. Não tem quem controle o poder de Deus, não tem quem controle o patrimônio divino. A igreja é rebanho de Deus. Faraó quis controlar, não conseguiu. Faraó morreu afogado e Israel sobreviveu no deserto. 40 anos comendo o pão que Deus enviou. Não tem quem controle a igreja. A igreja é a família divina, a família de Deus. Como família, nós temos nossos muitos problemas, mas os nossos muitos problemas não descaracteriza a igreja, descaracteriza pessoas. Tem pastor arruinado, tem ovelha arruinada, tem família arruinada na igreja, tem gente que começou bem, já morreu espiritualmente, esqueceu de cair. Mas acontece que não tem poder que controle a igreja de Jesus. Faraó tentou controlar a igreja do Antigo Testamento. Caifás tentou controlar a igreja do Novo Testamento. Os dois pereceram, suas ideias pereceram com eles, e a igreja continua cantando livre estou. Deus abençoe você. Deus abençoe. Não deixe nunca alguém tentar te controlar. Seja um servo livre. Servo por amor. Eu sou servo por amor. Não por amordaça. Sou servo por amor. Jugo divino e não do homem. Amém. Querido Senhor, Pai amado, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua igreja, meu Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, guarda cada um.
Dá graça à criança, ao jovem, ao adulto. Dá graça aos teus líderes. Ó Senhor, opera na tua igreja de uma forma poderosa e nos dá, meu Senhor, a ousadia para te louvar com liberdade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. A paz do Senhor e bom dia.